Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Conversa Literária. E se você ainda não me conhece, eu sou a Sabrina Mesquita. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro 5 Minutos do José de Alencar. Então vamos conversar um pouquinho. Bom gente, o José de Alencar, ele nasceu no ano de 1829, em Fortaleza, no Ceará. E depois ele se mudou para São Paulo e ficou se mudando para São Paulo, para o Rio, enfim. Ele foi romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro, chegando inclusive a atuar como ministro da Justiça. Pois é, gente, não tá pra brincadeira. Ele foi um dos maiores representantes da literatura indianista e também foi um principal escritor romancista brasileiro. Machado de Assis ainda elegeu ele como patrono da 23ª cadeira da Academia de Letras Brasileiras. E assim, ele chegou a atuar como advogado, e aí ele decidiu que seria escritor quando quando Joaquim Manuel de Macedo publicou A Moreninha, né? Um romance de bastante sucesso. E aí ele decidiu que queria isso para a vida dele. E aí em 1855, lá no Rio de Janeiro, ele foi gerente e redator do Diário do Rio, né? Um jornal lá do Rio de Janeiro. E aí ele publicou em um folhetim, que é uma espécie de local onde os escritores, onde compartilham as suas escritas, as suas histórias, e aí ele vai sendo publicado gradativamente. E aí ele publicou os 5 minutos, né? O romance 5 minutos, no ano de 1855. E aí no ano posterior ele lançou o livro desse folhetim. E assim, a partir daí ele começou a escrever vários romances indianistas, romances históricos, regionalistas e urbanos. No caso dos 5 minutos é um romance urbano, tá? E com certeza você já deve ter ouvido falar de algumas outras obras dele. Tem Iracema, O Birajara, A Guerra dos Mascates, O Gaúcho, Viuvinha, A Senhora e Lucila. Mas hoje a gente vai falar sobre os 5 minutos. Bom, o livro, ele é contado a história a partir de um personagem narrador. O nome desse personagem narrador, que é o personagem principal, ele não é identificado, apenas aparece no finalzinho lá do livro, a letra D, mas a gente não consegue identificar o nome dele. No qual ele escreve em forma de carta para a prima. E o título da obra é justamente porque ele ia pegar um ônibus para ir para casa e ele acabou atrasando 5 minutos. E aí, a partir disso, ele conhece Carlota, que é uma mulher misteriosa, que ele nem conseguiu ver o rosto direito. Ele acabou sentando ao lado dela e aconteceu uma conexão, assim, que nenhum dos dois soube explicar. Foi uma conexão muito forte. E aí, depois que ele desceu do ônibus, ele ficou pensando muito nessa mulher misteriosa. Aí, antes de descer do ônibus, ela fala uma frase para ele. Non ti discordi-me, que é basicamente, não se esqueça de mim em italiano. E aí, a partir disso, ele fica obcecado, ele fica com aquela coisa, aquela paixão de, meu Deus, quem é essa mulher misteriosa que tocou no coração, assim, de uma forma, né, que ele não sentia isso há muito tempo, nunca tinha sentido. E aí, ele reencontra ela, acaba reencontrando ela em um outro evento, só que ela acaba não dando muita atenção pra ele. E ele fica sem entender o que aconteceu, tipo, teve uma conexão entre a gente e você tá me ignorando? O que tá acontecendo? E aí, posteriormente, ela vai mandar uma carta, vai falar pra ele que ela tem uma doença que, segundo os médicos, não tem cura, né? Que ela tem 16 anos e aí ela descobre essa doença. E aí, num dos trechos dessa carta, ela fala que ela já seguia ele, ela já conhecia ele, entre aspas, há muito tempo, né? Então, até um trecho aqui, com isso aqui que eu vou ler um pedacinho, que ela diz assim na carta. Aqui é preciso dizer-te que no dia seguinte ao do nosso primeiro encontro, tínhamos voltado à cidade, e eu te via passar todos os dias diante de minha janela, quando fazias o teu passeio costumado à glória. Por detrás das cortinas, seguia-te com o olhar, até que desaparecias no fim da rua, e este prazer, rápido como era, alimentava o meu amor, habituado a viver de tão pouco. E aí aqui a gente percebe que ela teve realmente essa coisa da paixão ardente, aquela primeira, a idealização do amor, né? Só que ela usa como justificativa para ficar fugindo dele, não dar muita atenção para ele, a doença, porque ela não quer magoar ele, dando aquele sentimento bom no início,
mas sabendo que logo ela iria morrer e que iria se perder esse sentimento. Ela não queria causar isso na vida dele. Só que o sentimento que ela tinha por ele era tão forte que acabou não permitindo isso, né? Então ela foi viajar para outro lugar, foi para Europa, e ele acabou indo atrás dela, e aí eles conseguiram se reencontrar e tudo mais. E aí só depois de algum tempo é que foi acontecer o primeiro beijo deles. E aí foi exatamente esse evento que fez com que ela se curasse da doença que, segundo os médicos, não tinha cura. Então aqui a gente percebe que o autor, ele vai muito por esse caminho de que o amor, ele tem essa capacidade de curar as pessoas, de transformar as pessoas, essa visão bem idealista. E aí no final eles acabam se casando, eles viajam, continuam a viagem deles pela Itália, pela Europa, assim, no geral, vão pra Grécia, vão para vários outros lugares. Depois eles retornam ao Brasil e vão morar em Minas Gerais. Antes eles moravam no Rio, né? Todo esse contexto aconteceu no Rio, depois eles foram pra Europa e depois voltaram pro Brasil, mas em Minas. Então, assim, o que eu percebi é que o autor, ele quis mesmo passar essa característica do romance urbano, né? Traz essa idealização do amor romântico, né? Essa paixão platônica. E pra mim teve uma parte, assim, que foi o clímax, na verdade, que eu achei que seria o desfecho. Bom, pode não ser o clímax, mas eu considerei como um clímax. O momento em que eles estavam quase se beijando, e aí ela fala que ela tava passando mal, na verdade, e ela fala que se acontecesse alguma coisa com ela, ele iria jurar que ia sempre amar e tudo mais. Aquele clichê, sabe? Mas é aquela coisa bem envolvente, aquela história bem interessante e bem tranquila de ler, porque é um livrinho bem curto. E aí ela fala, né, que se acontecer alguma coisa com ela, se ele ainda vai continuar amando. E aí ela fecha os olhos e aí depois ele vai dar o beijo nela. E aí é nesse momento em que ela se cura, né, da doença. E eu achei isso bem interessante. Essa parte foi a que eu mais gostei. Sinceramente, amei o livro do começo ao fim, porque tem toda aquela empolgação do começo. Quem é essa moça misteriosa? E depois você descobre que tem essa doença e você vai... Enfim, vários altos e baixos. Então eu super recomendo, se você tá procurando uma leitura mais tranquila, mais leve, mas pra dar uma incrementada no seu repertório, aí eu super indico José de Alencar, o livro 5 minutos. Se vocês gostarem, deixa o like aí e até o próximo vídeo.